foi. Tira o gato daí, gente. Ah, deixa ele. Ele participa. Dá cenário. É cenário. Dá view. Dá engajamento, dá view. Muito bem! Bom dia, boa tarde, boa noite! Esteja onde você estiver, seja qual o horário que você estiver assistindo este vídeo. Caso você não tenha reparado, não tivemos megafone nem no último vídeo, nem neste vídeo, pois esqueci de trazer, né? E estamos gravando os vídeos no mesmo dia, né? O anterior e este, pois lockdown, 15 dias em casa, né? Estamos ainda nesses 15 dias, eu acho, né? No dia que esse vídeo for ao ar. Como é um mês que eu estou trazendo mulheres na literatura, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Então, bora começar! No vídeo de hoje, eu trouxe um romance poético escrito por Aline Bay, que se chama O Peso do Pássaro Morto. Eu vou explicar brevemente o que significa um romance poético para quem não sabe. Romance poético são dois gêneros textuais que se unem em um só, tá? Se unem em um só é ótimo, né? Eles se unem, então pode ser em um só, né? Pessoas de humanas é assim, né? Fala umas coisas... Enfim. Eles se unem, tá? Eles estão juntos, eles caminham juntos, é isso, tá, meu anjo? Você tem a poesia e tem o romance ali de mãozinha dada, né? E aí, isso é muito bonito, porque o que acontece com o livro, ele fica acima do, por favor, se você puder dar um zoom aqui. E foi. Então, o livro, ele fica nesse formato, tá? Em vez de estrutura em parágrafos, né? Blocos de texto, você tem um formato de poesia, só que é uma história linear. Então, é um romance. O Peso do Pássaro Morto, que foi escrito por Aline Bay, é o seu romance de estreia que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, um dos prêmios mais importantes de literatura do nosso país. Essa história narra a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade e as perdas que ela tem ao longo da vida. A primeira perda que essa personagem tem é a sua melhor amiga Carla, que morre na história, na infância, logo aos 8 anos de idade. Nós não temos o nome da personagem principal, todos os outros personagens são apresentados, nós temos nomes, tá? Desses personagens. Seu Luiz, a Dona Rosa e por aí vai. E é muito interessante porque é um romance, né? Um romance poético. Mas não, nos bastidores. Coitado! Vem aqui, Birubiru. Gente, tem o Birubiru, eu vou deixar uma fotinho dele aqui no cantinho, que ele tá, assim, querendo participar do vídeo, entendeu? E ninguém tá deixando ele participar. Mas enfim, esse romance poético, ele é marcado pelas perdas, como eu disse pra vocês anteriormente, e isso é narrado de uma forma leve, apesar, né, da temática do livro ser uma temática muito sensível, né? Então a gente tem a morte da Carla, que é a melhor amiga da nossa protagonista, a morte de outros personagens ao longo da história. A nossa personagem principal, ela tem que lidar com essas perdas. E aí a Aline sabe, de uma forma leve, narrar como é possível isso acontecer, né? Porque quando a gente para pra pensar na perda de alguém, né, na perda da presença física da pessoa, né, quando alguém morre, por exemplo, é muito difícil, é muito delicado, porque cada pessoa ela vai lidar com a perda de uma maneira. E o luto, ele é uma coisa que só a pessoa que está vivendo pode dizer e sentir aquilo. Ninguém pode determinar
o luto do outro, né? Dizer, isso daí passa, isso daí vai passar, isso daí é assim mesmo. Não, as pessoas, elas têm maneiras diferentes de lidar com uma mesma situação que é a perda de alguém. Seja essa pessoa próxima ou não, né? Por exemplo, a nossa personagem principal na história, a primeira perda dela é da melhor amiga, então, aos 8 anos de idade. A história acontece até os 52 anos e a gente pensa, ela vai ficar a vida inteira lembrando da pessoa que morreu lá aos 8 anos, quando ela tinha 8 anos? Sim, não, talvez. Como isso vai acontecer? Isso daí não tem como a gente querer determinar, sabe? Não, isso não vai acontecer. Sim, isso vai acontecer. Isso não pode acontecer. O que eu tô querendo dizer é, quando alguém perde uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa, não cabe a você determinar a dor que a pessoa tá sentindo. Deixa pra pessoa sentir isso, tá? Durante a narrativa, são apresentados casos amorosos, né? Dessa personagem principal. Quando a gente tem o primeiro amor, quando a gente tem o primeiro namorado, né? A primeira paixão. Isso é colocado na história. E isso poderia ser colocado na história como uma fuga, como uma maneira leve. Você pensa assim, poxa, agora, né? Que bom que essa pessoa encontrou alguém pra ficar o resto da vida junto, pra ficar uma parte da vida dela junto. Só que, na verdade, isso é colocado da maneira como na vida as coisas acontecem. Não é de uma maneira infantil, pueril, que isso é apresentado pra gente, sabe? Inocente. Você não tem o romance de uma maneira inocente, essa relação íntima de uma maneira inocente. Você tem essa relação de uma maneira que é real, que não é fantasiosa. Isso é um outro ponto muito forte, eu acho, da escrita da Aline. Essa história, ela foi escrita, né, num momento em que a gente não ainda estava prevendo ou vivendo uma situação que estamos passando hoje, que é a situação de pandemia. Gente, se vocês vissem o que tá acontecendo ali. Sério. Vira atrapalhando. É muito bom. É muito bom, cara. Gato desorganizado. Ele queria sair, só isso que ele queria sair. O tempo todo ele queria sair, coitado. Devia estar com fome. Boa festa da uva. Como eu estava dizendo, quando esse livro foi publicado pela editora Nós, era um momento em que a gente não imaginava, estava muito longe de imaginar essa pandemia a qual estamos agora, né? Então não se falava em perdas como se fala agora. Se você pegar esse livro para ler hoje, talvez tenha um significado diferente para você. Porque veja, os livros, assim como os filmes, são coisas que, se a gente pega em um determinado momento da vida, a gente tem uma interpretação direcionada para o momento em que estamos da vida. Se a gente pega uma comédia romântica, por exemplo, se a gente pega aquele filme... Qual é aquele filme mesmo que tem todos os personagens de sentimentos? A raiva, a tristeza? Divertidamente. Obrigada. Dependendo do momento que estamos da vida, a gente vai se identificar com determinado personagem, né? Se a gente tá no momento de raiva, de ódio, a gente vai se identificar com aquele personagem que representa o sentimento da raiva e do ódio. A gente fala, É assim mesmo que eu fico, quando eu fico pistola e eu quero matar todo mundo, eu não aguento mais, esse cara tem razão, né? Ou se a gente tá cansado, se a gente tá pra baixo, a gente vai ficar igual a tristeza. Tipo, meu Deus, me deixa aqui. Por favor. Não quero fazer mais nada da minha vida. E o livro, ele é a mesma coisa, assim como um filme, né? Se a gente pega uma comédia... Eu, por exemplo, se eu tô apaixonada... Eu vou escutar pagode, eu vou escutar axé, sertanejo universitário, entendeu? Vou assistir filme de comédia romântica. Ai, que lindo! Meu Deus do céu! Vou assistir Peça Eu Te Amo chorando. Nossa, Entendeu? Por quê? Porque eu tô apaixonada,
né? Faz parte do meu universo naquele momento. E se eu pego pra assistir agora uma coisa quando eu tô com o coração partido, né? Eu vou assistir o quê? Um drama, né? Uma coisa pesada, uma coisa onde o casal não dá certo, ninguém fica feliz e tudo mais. Então isso pode acabar acontecendo com o livro, por exemplo, quando você pegar O Peso do Pássaro Morto, né, para ler nesse momento em que estamos, onde só se fala cada vez mais no número de mortos, né? E então, assim, eu recomendo que você leia esse livro, porque é muito bom. E porque não é um livro que é um guia, né? Não tem uma fórmula mágica, assim como a vida, né? Nada tem uma fórmula mágica que vai falar assim, você vai pegar, vai ler, vai falar assim, tá bom, agora eu já sei como eu vou lidar com a perda na minha vida, né? Com essa determinada situação também delicada na minha vida. Não é isso que vai acontecer. Mas ele é um livro que, pelo menos pra mim, por exemplo, foi um divisor de águas. Então, assim, o que significa isso? A minha vida, a minha perspectiva sobre determinadas coisas, de maneira geral, mudou a partir da leitura desse livro. Eu acho que você talvez consiga, assim, ler esse livro mais rápido, porque ele tá num formato de poema, né? Ele é um romance poético. Então, também a narrativa dele fica um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? De primeiro momento, pode rolar um estranhamento? Pode. Se você nunca leu, se você não tá acostumado a ler poesia, ou se você nunca pegou um romance poético pra ler, então pode rolar um estranhamento, né? De conseguir fechar ali a ideia de um parágrafo. Mas também isso é uma característica e um estilo de escrita da Aline. Se você inclusive não segue a Aline nas redes sociais, é uma pessoa muito acessível, muito bacana, que publica os textos dela nas redes sociais, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui. Siga ela nas redes sociais para acompanhar outros textos dela, tá? Mas isso é uma característica dos textos dela. Eu conheci a Aline na faculdade, tá? Ela tava quase se formando quando eu entrei na faculdade, mas eu lembro, assim, de, né, tê-la nas redes sociais e aí ler os textos dela já ali, bem antes dela publicar esse romance poético, e eu lia e eu ficava assim... Gente, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu faço faculdade de letras e eu não tô entendendo esse texto. O que tá acontecendo? Sabe, eu achava muito difícil o texto dela, a escrita dela. Mas também era uma questão de, assim, maturidade, né? Eu tinha acabado de estar na faculdade, tinha 19 anos, a Aline é mais velha do que eu, né? E ela já estava ali há um tempo no caminho da escrita, né? Então, é uma questão de tempo, tá? A leitura, ela leva tempo, né? É o que eu sempre ressalto aqui nesse canal. Vou começar só a dar um spoiler de como é o início dessa história. Aos 8. Seu Luiz é um velho sabido com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde e o corpo deve ter uns 100 anos de tanta ruga na pele toda. Um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca. Tem muita árvore antes de começar pela sala de sofá cinza e um eterno presépio que fica o ano inteiro na mesa de centro com o menino Jesus fora da manjedoura. Quando seu Luiz não está olhando, eu coloco o Jesusinho de volta na cama. Coitado, e depois de dias quando eu volto, sempre de mão dada com a minha mãe, o Jesus está fora da cama mais uma vez. Aí eu fiquei religiosa, achando o Deusinho um menino teimoso. Seu Luiz é benze, dor. Quando eu estou com dor de garganta, e eu estou sempre com dor de garganta, ao invés de médico, minha mãe me leva no seu Luiz. Fico tensa antes e toda vez porque acho aquela casa com muito cheiro de mato. A TV ligada num canal que ninguém assiste. Na hora de benzer é reza de índio, a voz do seu Luiz fica grave, parece que tem um cacique dentro dele, cantando para eu sarar. Minha mãe pede, fecha o olho. Finjo que vejo, mas ainda vejo. Um pingo do chão, a ponta do pé na dança da cura. Dá um pouco de medo, misturado com vontade de rir. Mas a bênção funciona. Então, assim, esse é um romance poético que ele é leve,
Ele trata de um assunto muito delicado, mas ele te puxa para a realidade o tempo todo. E ele é um divisor de águas. Ou eu espero que ele seja um divisor de águas na sua vida, de uma maneira boa, como foi pra minha. A Aline, em breve, vai lançar outro livro, mas esse daqui eu recomendo que vocês leiam antes e que vocês procurem a Aline nas redes sociais e acompanhem os textos dela, porque são muito bons, tá bom? Agradecimentos especiais no final desse vídeo, assim como no outro, não posso deixar de falar, de fazer. Este penteado, este arranjo maravilhoso no meu cabelo foi feito por duas queridíssimas maravilhosas que estão aqui, tia Fábio e tia Nilda. Tia Nilda com seus salgados maravilhosos, bendito salgado, tá? Por favor. Tia Fábio com bolsas lá em casa, tá? Maria Eduarda, maquiagem, produção, câmera, tudo, né? Siga essa mulher maravilhosa para acompanhar seus TikToks. Por favor, tá? Quer aprender TikTok? Só seguir ela. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até mais.